Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História da Escola João Paulo II. E aí, com a turminha agora do sétimo ano, nós vamos dar continuidade ao assunto de Reforma Protestante e agora com a Reforma Católica. Mas antes mesmo de a gente passar para a Reforma Católica, ficou pendente o surgimento da Igreja Anglicana. Igreja é essa que a gente pode falar que ela é derivada do movimento protestante. Então nós temos aqui o retrato de João Calvino, um dos responsáveis também por essa fundação. Certo é que, fundada por Henrique VIII, em meados de 1509 até 1547, é o período que ele esteve aí no poder, rei da Inglaterra. E aí o Henrique VIII ele tem uma história curiosa. Ele vai solicitar ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão para poder se casar com Ana Bolena, porque a mesma não estava conseguindo gerar um herdeiro, um menino, sendo que ele, nesse espaço de tempo, já estava se relacionando com Ana Bolena. E aí a Igreja Católica ele nega o pedido de anulação do casamento, porque ela é contrária a esse ato do rei Henrique VIII. E aí ele, não gostando da atitude da Igreja Católica, o que ele faz? Ele se desvincula. Existe nesse momento um rompimento do reino da Inglaterra através da pessoa do Henrique VIII com a Igreja Católica. E ali ele vai aprovar, através do parlamento, o ato de supremacia, quando ele se desvincula totalmente da Igreja Católica e surge ali a Igreja Anglicana com base nos ensinamentos de Lutero. E ali a submissão da Igreja ao poder total do monarca, totalmente sob o comando do Henrique VIII. E a igreja anglicana ela é uma das vertentes, digamos assim, das igrejas que surgiram posteriormente ao movimento luterano, a Reforma Protestante. Então nós temos aqui reforma ou contra-reforma. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Primeiro vem essa reforma católica, a reforma protestante, que é um termo utilizado pelos historiadores que entendem o processo como uma renovação eclesiástica e doutrinária da igreja. Lembrando, o primeiro processo é a reforma protestante, que vai protestar contra os dogmas da igreja católica. E aí a igreja católica, por sua vez, ela vai a contra-reforma. É um contra-ataque. E aí a contra-reforma, o termo utilizado pelos historiadores, que destacam a relação da igreja diante das novas religiões protestantes. A igreja católica, vendo que estava perdendo muitos fiéis, com o surgimento de outras igrejas, a puritana, a anglicana, o que ela vai fazer? O Papa III ele vai convocar o concílio de Trento, na cidade de Trento, por isso que recebe esse nome, para discutir as necessidades, para rever os dogmas da Igreja Católica. E aí eles vão ver a postura da Igreja Católica diante do povo, eles vão ver a postura do corpo eclesiástico da Igreja, e aí vão ter que adaptar, mudar algumas coisas para que não se perca mais fiéis, para que a Igreja Católica não perca o prestígio que ela já tem. E aí nós temos o concílio tinha como premissa restaurar a disciplina eclesiástica, corrigindo a conduta do clero, claro, também dos cristãos. A Igreja Católica ela não vai só se responsabilizar, mas ela também vai dividir essa responsabilidade para com os seus fiéis. E o concílio, ele concluiu que a salvação humana depende tanto da graça divina, alcançada por meio da fé, quanto pelos feitos dos homens, A fé sem obra não leva a lugar nenhum, e a obra sem fé também da mesma forma. Porém,
porém apenas os feitos sem a dedicação da fé não poderia garantir a salvação. É isso que acabou de ser dito aqui. A fé sem obra e a obra sem fé não adianta. Nós temos aqui as principais resoluções do Concílio de Trento. Se nós formos pegar o livro de vocês aqui exatamente na página 51, ele nos traz aqui 5 principais resoluções do Concílio de Trento. Eu vou me basear nesse momento aqui pelo livro, tá? Aqui, onde nessa tarjeta aqui, vou ler o que está aqui para vocês, tá? Ele afirma, né, ele traz a afirmação que a salvação da alma depende da fé e das obras, como aqui já foi falado. Manutenção do celibato clerical, da indissolubilidade, do matrimônio e do culto aos santos e das relíquias. Manutenção dos 7 sacramentos, afirmação da tradução da Bíblia feita por São Jerônimo. A vista está um pouco ruim aqui no momento, vou ligar a luz, perdão. Por São Jerônimo como a única e autêntica, e a proibição da intervenção dos príncipes nos assuntos eclesiásticos. Ou seja, a igreja ela já se respalda nesse último item para que o sistema monárquico não venha interferir nas questões da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela é tida como a única representante de Deus na Terra. Então ela não admite que mesmo o monarca, mesmo o rei, ele não venha se contrapor às questões da Igreja Católica. Outras medidas também que nós podemos observar aqui, que foram criados, é a criação da Companhia de Jesus. Ficou bem conhecida aqui para nós, né? Quando nós vamos estudar o descobrimento do Brasil, os jesuítas, através da Companhia de Jesus, eles, podemos dizer que eles são os primeiros educadores dos índios, né? Trazendo consigo essa educação da Igreja Católica com o perfil também europeu, né? Esse eurocentrismo. Então a Companhia de Jesus ela tem a atuação missionária na América, na África e na Ásia. Nós ainda vamos estudar, né, o desembarque deles aqui na América. Possui uma rígida doutrina e organização semelhante à militar. Uma forte ação educativa por meio de colégios. E aí vão surgir as missões aqui na América, e as missões são exatamente isso. A Companhia de Jesus se embreando mata dentro para descobrir esse Brasil aí e escolher um lugar, e aí catequizavam os índios. A restituição dos tribunais do Santo Ofício, ou seja, a Inquisição passou a ser mais rígida ainda, se é que conseguia ainda ter um aumento de rigidez, diante de que, se você fosse considerado um herege, se você negasse a Igreja Católica, você ia queimar nas fogueiras do Santo Ofício. É um órgão responsável por julgar, né? No julgamento julgava todo mundo, todos. Os estados monárquicos católicos promoviam a punição dos culpados com prisões, decretos e execuções através de fogueira, enforcamento e até mesmo afogamento, se fosse visto como uma bruxa. Para nós finalizarmos o momento de hoje, tem uma coisa bem interessante nessa reforma católica. A Igreja Católica, quando ela começou a perder muitos fiéis, nem todos os fiéis considerados perdidos foram buscar uma outra religião. Igreja protestante, anglicana, puritana, não. Alguns simplesmente saíram da igreja por não concordar. Naquele momento, devido ao renascimento cultural que estava acontecendo, né, que já vinha acontecendo, muitos artistas ganhavam espaço nas ruas, com suas pinturas, com seus quadros, e artistas circenses, artistas cênicos. O teatro, ele ganhou ele tomou para si como palco as ruas da Europa. E aí o que acontece? A igreja, vendo todo esse movimento de pintura, de teatro, enfim, o que ela faz?
ela convida a esses artistas para dar um novo caráter, uma nova pintura, uma nova visão para a Igreja Católica. Então ela começa a trazer o produto desses artistas, né, Michelangelo, Da Vinci, a arte barroca, para dentro da igreja. Então começa, por exemplo, como nós temos aqui na imagem, o êxtase de Santa Teresa, ela feita em mármore, muitas imagens são esculpidas para chamar a atenção dos fiéis. Havia cruzes, muitos vitrôs, perdão, foram feitos com esse intuito. E os artistas circenses, o pessoal do teatro, da arte cênica, começaram a trabalhar com os autos, que são histórias da religião contada com o fim de quê? De trazer esse povo para dentro da igreja novamente. E proibiu algumas também. Condenação de algumas festas populares, pagãs, consideradas pagãs, de origem ou comum, com simbolismo pagão, e dentre elas o carnaval. É proibida na época, mas o carnaval ganha força aqui no Brasil, então nem se fala. Para quem curte o carnaval aí sabe o peso que ele tem na cultura popular. E aí o que é interessante, o que é curioso também, alguns relatos trazem que muitos desses artistas não receberam, não foram pagos pelos seus trabalhos. A Igreja Católica deixou de pagar alguns. Então são muitas curiosidades que alguns livros não nos trazem, mas que vale a pena ser comentados aqui também. Então a gente chega ao fim da Reforma Católica, Reforma Protestante. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, né, nessa questão dos efeitos da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, quando nós estivermos estudando mais a fundo os estados monárquicos, o poder absolutista. E como é que ficou a Igreja Católica em meio a tudo isso, sem contar que os reis tomaram para si boa parte das terras, né, que vinha de posse da Igreja Católica, tomou para si. Mas aí a gente vai se aprofundar isso no próximo bimestre. No mais, ficamos por aqui. Um abraço, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!